Por que algumas experiências íntimas deixam uma sensação inquietante? Como se houvesse algo profundamente errado, mas invisível aos olhos? Hábitos estranhos, dissimulados, projetados para confundir, prender e manipular. Um narcisista não apenas seduz, ele programa a mente do outro para que os desejos e as emoções se tornem peças de um jogo que só ele entende. Mas atenção, perceber esses padrões significa confrontar verdades que podem abalar tudo o que você acreditava sobre amor, desejo e controle. A conexão não é real, mas parece ser. O prazer não é autêntico, mas se manifesta como uma promessa irresistível. Cada gesto é um cálculo frio, cada palavra é um enigma, e você não percebe até que seja tarde demais. Os hábitos não são excentricidades triviais, são instrumentos de dominação emocional, armadilhas silenciosas que transformam entrega em servidão e intimidade em território hostil. O que parece desejo pode ser apenas mais uma ilusão cuidadosamente arquitetada. Você está prestes a entrar em um terreno perigoso, onde o entendimento pode ser um caminho sem volta. Cada detalhe conta, cada pista revela uma sombra de algo maior. Se você ignorar um único segundo, talvez perca a peça-chave que pode libertá-lo. Mas agora que começou, já não há como voltar atrás. Seja bem-vindo ao labirinto. Há momentos em que a entrega parece real, onde cada toque, cada palavra, cada gesto se manifesta como um vínculo inevitável. Mas, e se tudo fosse apenas um reflexo projetado, uma ilusão habilmente construída para prender, esgotar, consumir? O narcisista não apenas manipula emoções, ele as recria dentro da mente do outro, distorcendo a percepção da realidade e transformando o desejo em dependência. O prazer se torna uma promessa inalcançável, sempre à beira da concretização, mas nunca entregue por completo. Essa é a primeira armadilha, o jogo do quase. A comunicação psicossomática inconsciente revela sinais ocultos, microexpressões dissimuladas, pausas estrategicamente posicionadas, silêncios carregados de intenção. A mente interpreta esses estímulos como respostas incompletas e, guiada pela neurociência da antecipação, cria uma necessidade irracional de conclusão. O narcisista compreende essa dinâmica como ninguém. Cada gesto é uma isca, cada palavra um labirinto, cada toque uma promessa que nunca se cumpre. E então, surge a primeira ruptura emocional. O instinto de preservação entra em conflito com o desejo. Como escapar de algo que parece ser exatamente o que sempre se procurou? É aqui que o controle se fortalece, pois o cérebro humano busca coerência, mesmo no caos. A resistência interna enfraquece e o ciclo recomeça. Amor e manipulação se confundem. O desejo e o medo se misturam. Aqueles que entram nesse jogo muitas vezes nem percebem que já perderam. O condicionamento é sutil, quase imperceptível. Pequenas concessões se tornam regras fixas. O que era escolha se transforma em obrigação emocional. O que era prazer se torna necessidade. E sem perceber, a vítima não luta para sair. Ela luta para permanecer. Agora que você entende o primeiro mecanismo, pergunte-se: se tudo for apenas uma construção psicológica meticulosamente planejada, quem de fato está no controle? Há algo profundamente inquietante em um jogo onde as regras são invisíveis e o tabuleiro muda sem aviso. A vítima pensa que está escolhendo, pensa que está decidindo, mas cada movimento é previsto antes mesmo de ser realizado. O narcisista não reage ao comportamento do outro, ele o molda, como um escultor que conhece cada curva antes mesmo de dar forma ao material bruto. O desejo é dirigido, as emoções são calibradas, e o apego se transforma em um labirinto sem saída. A neurociência da dependência emocional explica essa dinâmica com precisão cirúrgica. O cérebro humano recompensa padrões previsíveis, anseia por fechamento e detesta lacunas.
Se uma resposta emocional não é concluída, a mente busca incessantemente por completude. O narcisista entende essa necessidade como poucos. Ele alterna entre oferta e privação, entre encantamento e desorientação, até que o outro já não consiga diferenciar liberdade de necessidade. O prazer não vem do momento, mas da esperança de que, talvez da próxima vez, ele finalmente aconteça por completo. A comunicação psicossomática inconsciente entra em cena com sutileza. Pequenos gestos de aprovação seguidos de frieza. Pausas que sugerem desinteresse, mas que fazem o outro tentar ainda mais. Um toque que dura 1 segundo a menos do que deveria, criando um desejo irracional de preenchimento. Cada estímulo reforça o vínculo, cada frustração aprofunda a dependência, e antes que se perceba, a própria autonomia foi trocada por migalhas de atenção controlada. O espectador que vê de fora pensa: por que não sair? Mas sair não é uma ação lógica, é uma batalha contra condicionamentos profundos, contra padrões de recompensa e contra um desejo que já não é próprio, mas que foi implantado sem que se percebesse. A mente luta contra si mesma, convencida de que abrir mão significa perder algo essencial. O medo do vazio supera o desconforto da manipulação. A prisão é invisível, mas real. Agora que você compreende a segunda peça desse enigma, pergunte-se: se o controle parece estar em suas mãos, mas todas as suas reações foram previstas, será que algum dia você realmente teve escolha? O mais cruel dos mecanismos não está na sedução, no controle ou na manipulação. Está na transformação silenciosa de quem sofre, na metamorfose que ocorre sem que a vítima perceba. O narcisista não apenas conquista o espaço emocional do outro, ele o modifica, reprograma e pouco a pouco apaga a identidade original. O que antes era instinto se torna dúvida. O que era convicção se desfaz em dependência. E o que era desejo genuíno se converte em necessidade fabricada. A neurociência das conexões emocionais explica isso de forma assustadora. O cérebro humano, diante de experiências intensas e repetitivas, ajusta sua química interna. Sensações que antes disparavam prazer começam a ser interpretadas como sofrimento tolerável. Pequenos gestos de carinho misturados a momentos de frieza extrema geram uma desconexão cognitiva. O sistema nervoso aprende a aceitar o imprevisível como normal, até que a dor e o desejo se tornem indissociáveis. É aqui que o vínculo se fortalece de forma irreversível. O que antes era incômodo se transforma em um novo padrão de realidade. E então chega o momento crítico. A vítima começa a se culpar. O jogo foi tão habilmente arquitetado que, sem perceber, quem sofre passa a acreditar que é responsável por sua própria dor. A comunicação psicossomática inconsciente revela esse estágio de forma precisa. Ombros curvados, mãos inquietas, olhar fugidio. O corpo manifesta o que a mente tenta esconder. O desgaste se tornou aceitação. E o mais aterrador de tudo? Quanto mais a identidade se dissolve, mais impossível parece escapar. A transformação já foi concluída. O senso de realidade foi alterado. O mundo externo parece incompreensível, e mesmo que haja sofrimento, ainda há um apego à dor familiar. Porque fugir significaria enfrentar o desconhecido. Porque sair significaria admitir que tudo aquilo nunca foi real. O narcisista vence não quando prende, mas quando faz com que a vítima decida permanecer. Agora que o labirinto está completo, pergunte-se: se a fuga significa perder tudo aquilo que você acreditava ser verdade, então sair ainda é uma escolha? Ou apenas mais uma ilusão? O que foi revelado não pode ser esquecido. Cada palavra ecoa como um reflexo tardio. Cada sensação pulsa na memória, como um sussurro impossível de ignorar. Não há retorno para quem vê além da superfície, porque agora a verdade já tocou algo dentro de você que jamais poderá ser apagado. Os mecanismos da manipulação não são distantes, nem abstratos. Eles vivem nos olhares que hesitam, nas palavras que seduzem e nos gestos que confundem. O desejo
antissímbolo de liberdade, pode ser transformado em corrente invisível. Mas e agora? O que fazer com esse conhecimento? O silêncio pode ser tão revelador quanto a confissão. Talvez tudo o que foi visto neste labirinto de emoções seja apenas um reflexo de padrões que se repetem há tempos, sem que nos demos conta. Talvez esta jornada tenha exposto não apenas os hábitos ocultos de um narcisista, mas também as sombras que, de forma sutil, moldam relacionamentos, percepções e até nossas próprias escolhas. Afinal, o maior truque do controle não é a imposição direta, é a convicção de que nunca houve controle algum. Quantos passos foram dados sem que você percebesse quem realmente conduzia o caminho? Agora, a escolha não está mais nas mãos invisíveis que ditavam o ritmo. Está em você. Para onde seguir depois que as ilusões caem? Sabemos que cada caso é um caso. E o despertar não é imediato, nem confortável, mas é inevitável. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, não o carregue em silêncio. Compartilhe, comente, faça parte de uma jornada que vai além do que pode ser dito. Porque entender é só o começo, mas transformar essa compreensão em movimento é o verdadeiro passo que define quem somos.